Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui à TV Comunitária de Belo Horizonte, ao programa Palavra Ética. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Nós vamos dedicar o programa de hoje ao direito fundamental, aos direitos humanos, especificamente ao direito ambiental. No último dia 5 de novembro de 2015, para cortar o nosso coração de dor, aconteceu mais do que um acidente, mais do que uma tragédia natural, um gigantesco crime hediondo perpetrado pelas mineradoras Samarco, Vale e BHT, lá da Austrália, 3 das maiores mineradoras do mundo, arrasaram com o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, aqui em Minas Gerais. E hoje nós temos aqui a alegria e a responsabilidade de entrevistar a professora Cláudia Rodrigues Novaes. Cláudia, bem-vinda aqui à TV Comunitária, ao programa Palavra Ética. A professora Cláudia Rodrigues Novaes é professora lá no distrito de Bento Rodrigues, na Escola Municipal Fundamental, de 1ª a 9ª série, de Bento Rodrigues. Cláudia é formada em História pela Universidade Federal de Goiás e está cursando atualmente Serviço Social na Universidade Federal de Ouro Preto. Cláudia, você é professora lá em Bento Rodrigues e você estava lá no momento desse gigantesco crime socioambiental? Sim, e foi uma coisa assim, eu diria que cinematográfica, Porque eram umas 4h15 da tarde, mais ou menos, 4h15, 4h20. Isso dia 5 de novembro, né? Dia 5. Eu já tinha terminado a minha aula, o calor estava insuportável no dia, e eu estava na sala dos professores. E aí, de repente, escutei uma gritaria na escola. Aí pensei assim, deve ter dado um curto-circuito, em algum equipamento. E a escola era muito ampla. Então, assim, se desse alguma coisa, algum curto-circuito, os meninos têm para onde correr. Aí eu cheguei na porta da sala dos professores e falei, nossa, gente, o que está acontecendo? E todo mundo correndo e a gritaria. Aí um professor vira para mim e fala, corre que a barragem da Samarco rompeu. Aí eu corri para a porta, ainda lembrei da minha outra bolsa, ainda voltei para pegar a outra. A hora que eu cheguei na porta da escola, eu olhei para trás, assim, eu só vi uma nuvem, que na hora eu não sabia se era poeira, se era água. Se era lama? Não, a lama já era um fato, assim, eu olhei e falei, nossa, realmente está descendo. E a lama, ela descia, assim, em ondas e cascatas, e eram uns 2 barulhos, assim, além da gritaria das pessoas, um chiado, assim, acho que a água descia na frente e a gente escutava só o baf, 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 baf. Que eu olhei, eu só vi aquela coisa avançando, avançando, avançando. E era uma coisa até meio hipnotizante, que eu olhei e falei assim, gente, não dava para acreditar. E aí eu corri, todo mundo correndo. Me lembro de um motorista de um caminhão, que ele tinha ido levar pó de brita, ele despejou esse material no chão e ele já jogava as crianças para cima do caminhão. E saiu correndo com o caminhão e eu entrei... Com o caminhão cheio de crianças. Com o caminhão cheio de crianças, que aliás ele salvou todas aquelas crianças e todo mundo em pânico, gritando. E eu me lembro de meninos assim, professora, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. E eu pegava e enfiava os meninos dentro do ônibus e a gente entrou dentro do ônibus que estava passando. E a hora que eu virei para trás, eu já vi assim... E o ônibus saiu rápido? Não, e vinha lama. E a hora que eu olhei, virei assim, que eu olhei para o lado, eu já vi que vinha lama também do outro lado. E assim, o ônibus ia e parava, porque, minha mãe, fulano, ciclano, e aquela gritaria, até que eu virei o motorista e falei, vai, Geraldinho, vai, corre. Aí ele foi com o ônibus, e assim, muitos carros saíram e foram pegando as pessoas e correndo. A hora que a gente chegou na parte alta, que a parte alta era assim, uns 100 metros, aí o ônibus parou porque a lama já tomava conta de tudo. Aí eu olhei para trás, o lugar que nós estávamos já não existia, já era tudo lama. E o caminhão
quando ele chegou, quem viu o caminhão passar, disse que o caminhão chegou na ponte junto com a lama. Ele deu uma patinada e passou. E chegou no distrito. Caminhão cheio de criança. Cheio de criança. Aí no outro distrito, que eu também dou aula no Se tivesse atrasado lá, alguns segundos, provavelmente esse caminhão cheio de criança poderia ter sido levado também. Um ônibus teria sido levado. O ônibus cheio de crianças. E o caminhão também. Gente, a coisa foi assim, 5 minutos. Ô, Cláudia, lá não teve sirene não, né, para avisar o povo? Gente, nada. Algumas pessoas falam que escutaram um estrondo. Eu estava na escola, eu não escutei nada. Qual a distância, mais ou menos, das duas barragens, né? Acabaram explodindo 2 barragens, né? Hoje, a de Santarém e a tal do Fundão, né? Qual a distância, mais ou menos, você sabe? Hoje, a hora que eu estava descendo, eu encontrei os funcionários da Integral, que eu passei em frente o escritório, eu estava perguntando, e o número de mortos... Né? E tá assim, eles não têm essa informação, porque a empresa não está liberando essa informação. Aí eu perguntei qual a distância de uma barragem para outra. Aí um falou assim, olha, não dá nem meio quilômetro, elas são muito próximas. E a distância das barragens para o distrito de Bento Rodrigues? Eu imaginava que eram 10 quilômetros, mas eles me falaram, não, é muito mais perto. É menos de 5 quilômetros. Eu ouvi uma história que essa lama, esse tsunami, teria gastado mais ou menos uns 40 minutos para chegar lá. Você ouviu isso, não? 40 minutos a gente teria salvado até galinha. Se tivesse avisado, né? Não, gente, não foi 40 minutos. Porque a hora que rompeu, o irmão da Paula estava trabalhando lá. Ele falou assim, a gente só escutou aquele estrondo e abriu um abismo. E tudo que estava em cima caiu. E ele ligou na hora... e falou, avisa para todo mundo sair, que a barragem Então foi um trabalhador que estava lá que ligou. Eu acho que mais gente pode ter ligado para outras pessoas, mas a Paula, ela subiu na moto e saiu avisando todo mundo. Tanto que a hora que o ônibus parou, a gente desceu e começou a entrar no espaço da capela de Nossa Senhora das Mercês. Tinha uma pessoa que segurava a cerca e gritava... Entra, gente, entra! E ela chorava, que era a irmã da Paula, a Cláudia. A Cláudia, eu me lembro perfeitamente dessa cena. Ela estava com um roupão vermelho, cabelo pingando, que ela saiu debaixo do chuveiro, do jeito que ela estava. E ela estava segurando a cerca e esguelando e chorava. Corre, gente, pelo amor de Deus, passa! E a lama subindo. Então, mas a capela já estava num lugar mais alto. Então a gente só via a lama indo ocupando o espaço, mas não chegou na capela de Nossa Senhora das Mercês. Cláudia, pelo que você descreve então aí, se essas 2 barragens da Samarco, da Vale, dessa tal de BHP, tivesse rompido ali entre 2 e 4 da madrugada, poderia ter matado as 600 pessoas, gente, lá de Bento Rodrigues? Eu não diria 600. De 200 casas, 22 ficaram em pé. Então, quer dizer, as pessoas de 178 casas teriam morrido e talvez as pessoas das casas que restaram teriam também, porque iriam sair correndo, iriam tentar ajudar, ia correr para o lado errado. De dia você ainda não sabia... A energia ia sumir na hora, o escuro, esse é um... O escuro foi assim, a hora que passou, aí fomos subindo o barranco e puxando as pessoas, aí vinham as pessoas idosas que não conseguiam correr. Aí a gente tinha que carregar essas pessoas e passar pelo meio do mato e puxar as que estavam em pânico, e crianças chorando e empurrando as pessoas. Aí, a hora que a gente chega na parte alta, porque a parte alta não foi destruída, do campo com o ginásio para cima, as casas não foram, a lama não chegou ali. Aí a gente escuta o menino esgoelando no meio da lama. Cláudia, nosso tempo aqui infelizmente é limitado. Você que era professora lá em Bento Rodrigues, apresente um pouco aqui para quem vai nos acompanhar, como é que era a comunidade de Bento Rodrigues? Era um dos distritos mais agradáveis. Aliás, não é um distrito, é um subdistrito.
pequenininho, muito arborizado. 600 e poucas pessoas. 600 e poucas pessoas, uma comunidade assim muito ligada, aos laços entre eles muito fortes, tanto que durante a noite a gente lá, aí eles falavam, naquele momento em choque, nós não aceitamos ficar separados. O tempo inteiro. A comunidade unida. Muito unida. A comunidade... A gente vê pelas entrevistas um número grande de povo negro, né? Sim, sim. E a gente está falando de Bento Rodrigues, né? Um distrito, assim, uma população média, uma classe média baixa, pessoal de zona rural. Mas, assim, me preocupa muito Paracatu, porque a condição econômica do distrito de Paracatu... Paracatu de Baixo, que está uns 30 e poucos quilômetros abaixo, né? Bem inferior. Que bem também inferior. foi fortemente arrasado, né? Dei aula o ano passado e a comunidade de Paracatu de Baixo é muito pobre. E mais para baixo também afetou também o município de Barra Longa, né? Barra Longa. E Barra Longa ainda avisaram, mas acho que a população ficou assim, não chega aqui. E assim, eu achei que a hora que chegasse em Paracatu ia chegar menos violentamente. Chegou 2 horas depois, quase 3 horas, violentamente, e chegou violentamente em Barra Longa também. Não violento como no Bento, porque a gente estava assim, na boca da usina, né? Então... Ô Cláudio, até agora a empresa Samarco está divulgando que 13 trabalhadores morreram, estão desaparecidos. Será que é possível ter acontecendo lá um número maior de trabalhadores e ela está diminuindo os números? Com certeza, acho que nem a empresa está sabendo, porque não tinham 13 trabalhadores em cima de uma usina, num trabalho de ampliação, de maneira alguma. Quem trabalha lá tem certeza que 13 não tinham lá em cima, tinha mais que isso. Depois também eu ouvi falar que a barragem, uma delas, tinha 15 metros de altura e que eles estavam pensando em ampliar para mais 7 metros de altura. Ouvi falar também que a Samarco tinha plano de expulsar o distrito de Bento Gonçalves lá para fazer Bento Rodrigues, para fazer uma outra grande barragem. Aonde estava? Esse assunto girava lá? Sim, porque a Samarco, ela tem uma ideia de tudo que tem no Bento. E os moradores confirmam que vira e mexe ela fazia levantamento, né? Quantos quartos, tamanho da casa, o que tem, o que não tem. Mas, assim, segundo a Lucinéia, que participou comigo de um debate, a empresa nunca falou assim, nós vamos tirar vocês daqui. Mas ela fez um inventário do distrito, sim. Ô Cláudio, não tem nem palavras, mas leve, transmita ao povo lá da destruída Bento Rodrigues, nosso abraço, nossa solidariedade, e nós vamos continuar reforçando para que justiça da forma mais ampla e mais profunda aconteça, tá? E obrigadão por você ter estado conosco aqui, tá? Beleza, então nós estamos terminando aqui o primeiro bloco do programa Palavra Ética. No segundo bloco nós vamos continuar essa entrevista, mas entrevistando o Guilherme Pontes, que é das Brigadas Populares, que mora em Mariana e que está integralmente, lá em tempo integral, também somando força no processo de solidariedade e na luta por justiça diante desse gigantesco crime hediondo perpetrado pelas empresas e com o conluio do Estado. Fique aí e vamos continuar daqui a pouco o segundo bloco. É 24 27 55. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. No primeiro bloco, aqui nós entrevistamos a professora Cláudia Rodrigues Novaes, que era professora na Escola Municipal Fundamental
do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, onde, de forma muito covarde, aconteceu o gigantesco crime hediondo, socioambiental, que foi o extravasamento de duas grandes barragens da Samarco, da Vale e da BHP. E ela me mostrou aqui um dos trabalhos, a professora Cláudia, que ela no último semestre fez com as crianças. Ela que ajudou a salvar cerca de 70 crianças lá, colocando em caminhão, caçamba, em ônibus, e quando saíram, a lama já chegando. Agora, no segundo bloco, nós vamos continuar a prosa aqui, entrevistando o Guilherme Pontes. Guilherme, bem-vindo mais uma vez aqui à Palavra Frei. Ética. Mais uma vez, assim, dando voz a algumas perspectivas que não saem na mídia, né? Muito obrigado pela oportunidade. Ok, meu irmão, sinta-se à vontade aqui. Guilherme Pontes é advogado, bacharel em Direito pela PUC Minas, é também militante das Brigadas Populares. O Guilherme Pontes mora no município de Mariana e está em tempo integral, somando força de apoio e lutando por justiça socioambiental lá, ao lado das mais de 600 pessoas, não apenas atingidas, mas massacradas por esse gigantesco crime hediondo. Guilherme, você ouviu o testemunho da professora Cláudia aqui, para começo de conversa. O que precisa acrescentar ao que a professora Cláudia vivenciou, viu lá sobre Bento Rodrigues? Olha, Frei, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter muito claro é que não foi acidente, né? Não se trata de uma fatalidade ou de um acontecimento natural, como tem se tentado fazer crer, né? Com teses bastante mirabolantes, de abalo sísmico, enfim. Qualquer um que vive na cidade de Mariana, enfim, ou que tem qualquer conhecimento sobre o procedimento das barragens de minério em Minas Gerais, sabe que a ruptura da barragem do Fundão de Santarém era uma tragédia anunciada. Inclusive... Ela já estava super cheia e a mineradora estava, inclusive, ampliando, né? Realizavam obras de alteamento, mas é necessário se chamar a atenção ao fato de que em 2013, né, o Ministério Público, com base em um laudo técnico, recomendava e exigia a realização de obras condicionantes para a revalidação da licença da barragem. De operação. Sim, a licença de operação. Essas obras não foram realizadas, né? E o órgão ambiental do governo de Minas autorizou a renovação da licença de operação. E houve a revalidação, né? A revalidação de uma licença que é originalmente de 1984. E o governo do PT, do Pimentel, que assumiu em 1º de janeiro, não cancelou a licença ambiental também? Não houve o cancelamento da licença, o que mostra, na verdade, uma continuidade no modelo de gestão dos recursos, né, dos bens comuns em Minas Gerais, né, e um descompromisso, uma irresponsabilidade, né, dos governos, e aí acho que temos que falar no plural mesmo, porque não vemos uma diferença significativa, muito pelo contrário, e uma irresponsabilidade em autorizar esse tipo de empreendimento, né, sendo que há outras tecnologias disponíveis para se lidar com o rejeito, né, de minério de ferro. Então, assim, não há um investimento das empreendedoras e não há uma posição decidida do poder público no sentido de constranger as empresas mineradoras a desenvolver e investir em tecnologias alternativas que não a construção de barragens. Guilherme, nós assistimos aí o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi 2 vezes lá na região, concedeu entrevista, inclusive, dentro da sede da mineradora Samarco, né? Chegou a dizer, inclusive, assim, abre aspas, a empresa está cuidando do que é responsabilidade dela. Eu fiquei pensando, quem está falando, é o governador ou é o presidente da Samarco? Né? E então, você acha que não tem sensatez a tese que tenta responsabilizar apenas a empresa, mas que o Estado, o poder público também é corresponsável por esse crime hediondo? Olha, Frei, assim, do ponto de vista jurídico, a responsabilidade da empresa é objetiva, né? Nesse ponto de vista, assim, há muitas discussões se houve culpa, negligência, não há que se discutir isso. Do ponto de vista da empresa, a responsabilidade é objetiva e eles devem responder por qualquer reparação de danos, independente da causa, independente do motivo. Em relação ao poder público, nós não podemos ausentá-los, né, de responsabilização por isso, porque, para se dizer o mínimo, houve uma grande conivência com o que, né, culminou na tragédia que a gente vive hoje em Mariana.
seja do ponto de vista do licenciamento, seja do ponto de vista da fiscalização. Então, isentar o poder público a nível municipal, a nível estadual e a nível federal é blindar responsáveis por interesses políticos que são escusos ao centro da questão que está colocada hoje, que é a tragédia que nós vivemos e as consequências, né, ainda imensuráveis disso, desde Mariana até o Espírito Santo. Guilherme, quando aconteceu outro crime hediondo também, rompimento de uma barragem lá na zona da Mata, da mineradora Rio Pombo Cataguases, eu lembro que na época saiu nos jornais, diretoria da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, do governo de Minas, responsável pela concessão de licenças e fiscalização, dizendo, olha, em Minas Gerais tem mais de 700 barragens de rejeito de minério e tem risco de rompimento em mais de 450 barragens. Tem risco A, B e C. E agora, ultimamente, eu falar aí a própria FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, atestando que tem risco grave de rompimento em outras 43 barragens de mineração em Minas Gerais, né? Sim, é importante chamar a atenção para o fato de que as barragens de Fundão e Santarém não estavam nessa lista das 43. Então, assim, se essas barragens que não estavam nessa lista, né, a gente está vivendo essa consequência nesse momento, eu me questiono e me fico muito preocupado em relação a essas 43 e as outras 650 que existem no estado de Minas Gerais. E aí eu chamo a atenção por um fato, Frei, de que na hora do acidente, né, na hora do que aconteceu em Mariana, nosso governador do estado estava reunido em Belo Horizonte com mais de 400 empresários representando os grandes setores da mineração no Brasil para a construção e costura política da aprovação de um projeto de lei que tramita hoje na Assembleia Legislativa e que é um AI-5 do ponto de vista da legislação ambiental. Um ato institucional. É um ato institucional, assim, é uma regressão tremenda na política ambiental do estado de Minas Gerais. Ele visa flexibilizar o processo de licenciamento ambiental, transferindo todo o poder de decisão ao Poder Executivo, né? Extinguindo CODEMA, enfim, centralizando o poder da decisão do licenciamento no Poder Executivo. Um Poder Executivo hoje que é, né, comandado, que quem está à frente é um governador eleito com 1,8 bilhões de reais de doação da Vale, né? E aí, importante lembrar, né, tem se falado muito no nome da Samarco, mas nós não podemos deixar de lembrar a todo momento que a Vale é dona de 50% da Samarco e a BHP é dona dos outros 50%. Então, nós estamos falando das duas das três maiores multinacionais da mineração no mundo. E isso não pode ser deixado de lado, porque é muito conveniente se dizer em algum momento, e isso ainda não foi dito, mas é muito possível, e a gente conhece a estratégia, né, de que a Samarco não tem condições de arcar com os danos ou que ela deve decretar falência, sendo que existe todo um patrimônio da Vale que já sai à mídia dizendo que não tem responsabilidade, o que é um absurdo do ponto de vista jurídico, inclusive, né? Não só social, da responsabilidade social da empresa, mas do ponto de vista jurídico, de dizer que não seria responsável porque é apenas uma sócia. É apenas uma sócia que responde por 50% do capital da empresa e que deve sim ser responsabilizada, deve arcar com os custos, deve arcar com toda a reparação. E você falando aí, Guilherme, estou recordando que agora mesmo o povo dos municípios de Rio Acima e Nova Lima, junto inclusive com as Brigadas Populares, com a MLB, Sindeletro, estão se rebelando porque a Vale do Rio Doce está querendo construir mais uma gigantesca barragem no município de Rio Acima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que para ser em 915 hectares de terra, um negócio muito maior do que a de Germano. Aí a terceira barragem lá da Samarco, a tal de barragem de Germano, também já está trincada e na iminência de rompimento, não é? Essa informação, Frei, assim, ela é bastante controversa para nós que estamos em Mariana pelo seguinte, porque nós recebemos muitos informes, né, e repasses de pessoas que estão em loco fazendo, né, o monitoramento e buscando vítimas, né, embaixo do barro, e recebemos informes de que há sim informes de trincas, que há a evacuação da área, mas enquanto isso a nota oficial da Samarco, bastante alinhada com a nota do governador do estado, que por sinal sua entrevista, né, a sua primeira coletiva foi dentro da empresa, o que, né, já evidencia muito o grau de intimidade e relação, né, do porque poder não público. foi junto
aos massacrados. Não foi em praça pública, nem a empresa teve coragem de dar uma coletiva dentro da empresa e o governador do estado fez isso, né? E as notas oficiais, elas dizem que não há motivo para pânico. No entanto, nós temos vídeos, nós temos áudios da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, orientando as famílias a evacuarem os locais, né? Por conta de um real risco de ruptura de Germano. E aí chamar a atenção para o fato de que Germano é um complexo, né? A unidade Germano da mineradora Samarco era composta por 3 barragens, Fundão, Santarém e Germano em cima. E Germano é maior, né? 2 vezes maior do que as outras barragens que romperam. Então, assim, uma ruptura da barragem de Germano vai potencializar muito os danos que a gente já tem enfrentado desde Mariana até o Espírito Santo, passando por todo o Rio Doce. Guilherme, nosso tempo está quase indo, mas como é que está sendo o papel da grande imprensa ao abordar esse crime hediondo socioambiental das mineradoras? Eu acho que assim, não está fora do esperado, né, Frei? Mas é bastante lamentável ver o que é a imprensa brasileira hoje. A abordagem é completamente sensacionalista, né? Relatos das famílias atingidas são que as pessoas os repórteres estão apenas atrás de números, né? De números de vítimas, de mortos, assim, explorando, né, a dor das pessoas. No entanto, vemos uma grande movimentação da grande imprensa de sustentar as teses da empresa, né? Então, o abalo sísmico, né, e esse tipo de coisa que, assim, é absurda do ponto de vista técnico, porque é uma região que tem abalos sísmicos todo dia. A mídia fala que foi acidente. Então, assim, desresponsabilizando a empresa, né? Blindando a Vale, ninguém fala no nome da Vale, são raros os canais de comunicação que colocam o nome da Vale e o nome da BHP, então há uma blindagem clara, né, no sentido de não transpor esses prejuízos, né, do ponto de vista da imagem à Vale, né? Mas que deixa muito a desejar na cobertura da realidade, né? Do que precisa ser feito, da responsabilização das empresas, da responsabilização do poder público na garantia de direitos e da condição, né, de retomar a vida dessas famílias. Guilherme Pontes, infelizmente nosso tempo esvaiu, seu brigadão por você ter vindo aqui, junto com a professora Cláudia, saíram de madrugada lá de Mariana. Espero que esse programa aqui ajude para que a verdade sobressaia, né? E que a gente fique esperto, porque a grande imprensa, ela tem dono. Ela não está mostrando a imparcialidade, então. De fato, não foi acidente, foi mais do que tragédia, porque tragédia induz a gente a pensar que é um problema ambiental, foi crime hediondo, né? Se os fazendeiros lá de Unai estão condenados a quase 100 anos de cadeia porque mataram 4 fiscais, por que ainda que presidente dessas mineradoras Samarco, BHP, Vale, ainda não estão presos, né? Por que que não foi ainda cassado a licença de todas essas mineradoras que tem nessas 43 barragens aí com altíssimo nível? Por que o governador Pimentel ainda não voltou atrás e retirou da Assembleia ou retirou a urgência dessa questão desse PL aí, que é um ato institucional ambiental em Minas Gerais? Então, agradecemos a todos pela atenção. Guilherme, muito obrigado por estar aqui. Frei. Entrevistamos, então, Guilherme Pontes, advogado das Brigadas Populares, que mora em Mariana e está lá acompanhando as famílias e lutando por justiça. Até o próximo Palavra Ética.